Olá, pessoal! Para quem tem filho, quer entender um pouco mais sobre relacionamento saudável com os filhos, ou que ainda não tem, mas quer ter, ou quer entender mais um pouco sobre as crianças e as crianças que você convive. Vamos falar sobre essa reflexão hoje. Espero que faça sentido para vocês. Meu nome é Silmara, eu sou psiquiatra e hoje estou aqui no Conexão SM, no JDU Notícias, para falar sobre esse tema. Eles são o nosso maior presente que faz a gente vir a gente quando a gente quer. O que isso significa? Significa que eles vão mostrar absolutamente todas as nossas dificuldades e limitações. O mais interessante é que quando nós observamos o desenvolvimento deles, muitas vezes as dificuldades que eles apresentam nos remete exatamente a dificuldades que nós tivemos naquelas faixas etárias. Não necessariamente os mesmos episódios, mas principalmente as mesmas sensações. E é por isso que eu falo que eles nos mostram com muita clareza todas as nossas sombras e dificuldades. E aí, muitas vezes, torna-se muito difícil lidar com isso. Eu fico observando a quantidade de pais que chegavam ao consultório, porque hoje eu não tenho atendido mais crianças, muito angustiados e incomodados por não saberem como lidar. Eles não sabiam o que fazer, ficavam perdidos, muitas vezes irritados, se sentiam sem saída. E quando nós parávamos para entender mais a situação daqueles filhos, nós observávamos que aquelas situações, aquelas birras, aquelas dificuldades estavam falando exatamente das dificuldades que o pai ou a mãe ou ambos apresentaram, inclusive em faixas etárias semelhantes. Por exemplo, muitas vezes o pai ele tinha dificuldade para estudar, para se concentrar, ele não conseguia ficar parado na cadeira. E aí quando ele vê, anos depois, o filho dele, o pai ou a mãe, a prole dele, que veio dele, apresentando a mesma dificuldade, eles começam a ficar muito intolerantes. E essa é uma queixa extremamente comum. Será que não acontece na sua casa? E aí, quando você para avaliar, será que você também não era assim? Como eu falei, é extremamente interessante. Quando a gente olha para a criança, a gente tem ideia do funcionamento da família. Os casais são os casais e quando os filhos nascem, eles se tornam uma família. E os filhos, eles falam muito dessa dinâmica dos casais e principalmente desses casais quando eram crianças. Então, são várias situações que nós podemos falar aqui. E outras vezes eles falam sobre as nossas coisas que nós escondemos, mas não porque queremos, eu chamo de sombras, que são as nossas dificuldades, limitações, são características nossas que muitas vezes ficam hibernando, adormecidas por anos e anos. E sinceramente, muitas só vão aparecer com a maternidade, com a paternidade. Eles escancaram essas dificuldades. Lembrei de um outro caso que a criança apresentava uma agressividade muito grande. E os pais começaram a ficar muito incomodados porque eles eram educados, gentis. Mas quando nós começamos a entender melhor o contexto familiar, essa criança que quebrava a casa, que tinha muitos atritos na escola, então brigava em casa, brigava na escola. Uma questão que é sempre muito importante a gente avaliar, se aquele funcionamento daquela criança acontece em todos os ambientes, ou se é só em casa, ou se só na escola, ou com os amigos. E nesse caso, essa criança apresentava esse comportamento agressivo em todos os ambientes. É algo muito interessante. Nem sempre os pais estão dispostos e disponíveis para entenderem o funcionamento, porque como eu falei, vai falar dificuldades deles, mas tem muitos pais que estão dedicados e com muita vontade de realmente ajudar o filho e descobrir a etiologia, a causa. Porque uma coisa é a gente ficar tratando, Eu falo que são tratamentos paliativos, muitas vezes medica a ansiedade da criança, a angústia da criança, mas se a gente não descobre a causa, aquilo continua, perpetua e atrapalha a dinâmica familiar, Ficou uma dinâmica familiar pesada, difícil. Esse caso dessa criança que apresentava comportamentos agressivos, nós começamos a observar a estrutura familiar, os pais, como eu falei, estavam disponíveis e a gente começou a ver o quanto eles eram muito contidos. Eram pessoas certinhas, bons profissionais, mas muito contidos. Eles eram muito metódicos, muito certinhos e foram, com o decorrer dos anos, sendo privados por eles mesmos da força de expressão, de liberdade. Eles queriam manter esse funcionamento, essa dinâmica familiar de perfeição, e aquela criança começou a denunciar isso. Denunciar de que forma? Dizendo que ele não aguentava mais aquela sobrecarga. E sendo sincera, nós podemos observar que nem aqueles pais aguentavam mais aquele funcionamento que eles mantinham.
Eles pareciam muito tranquilos, muito calmos e não eram, eles viviam sofrendo muito porque eles eram muito contidos. Quando a gente pôde observar, estudar e reorganizar, eles começaram a ter uma qualidade de vida muito melhor e a criança parou, ela não precisava mais colocar para fora aquilo que todo mundo escondia. O que todo mundo escondia? Aquela angústia, aquela raiva por se sentirem presos. Eles faziam muito poucas coisas, era quase nada de atividade de lazer, eles viviam muito em função do trabalho. E quando eles puderam viver mais e sobreviver menos, aquela criança que parece de forma mágica, magicamente, começou a ficar uma criança muito mais doce, muito mais livre. Ela tinha dificuldade com os amigos porque ela não conseguia se relacionar de forma amorosa. Ela tentava se relacionar brigando, era o jeito que ela encontrava de chamar a atenção. Será que vocês estão dispostos, disponíveis para entrar em contato com essas coisas difíceis? Como eu falei, eles mostram absolutamente todas as nossas dificuldades e limitações. Basta estarmos decididos e com muito ânimo e disposição para adentrar nesse mundo, né, do autoconhecimento. Todo mundo que pode, é sempre muito interessante fazer terapia. Mas, na verdade, quando a gente quer evoluir, crescer, nós podemos observar situações. E observando os filhos é um movimento de crescimento. Eles nos falam do movimento de crescimento de diversas formas, né? Uma delas é o próprio crescimento fisiológico, que nós vamos observando, as mudanças de comportamento, e com certeza os ensinamentos que cada faixa etária vão nos trazer. Eles nos falam com propriedade para que a gente comece a observar a vida de uma forma diferente. Nós ficamos extremamente encantados quando eles começam a sorrir, andar, engatinhar. E é muito interessante quando nós temos a oportunidade de ver isso lentamente. É uma oportunidade diferente. Nós aprendemos a valorizar mais. Todos os pais que têm filhos como autismo, com outras deficiências, que sempre foram considerados especiais, e as pessoas não entendem até essa terminologia que já foi muito utilizada, é porque realmente eles nos ensinam coisas diferentes. Todo o processo de conquista para eles muitas vezes é muito difícil, muito lento e muito demorado, mas é de uma força, de uma energia, de uma garra que nos traz uma sensação de vida, de movimento, de leveza. Parece algo que é difícil e mas a garra que eles têm, e se a gente para observar, muitos deles são muito livres, são leves, com todas as dificuldades e limitações, que para eles não são dificuldades e limitações. Eu vejo assim muitos pais preocupados, essa é uma coisa bastante importante. Eu quero que meu filho dê conta disso, faça aquilo. E pais, olhem com amor para vocês. A partir do momento que vocês olharem com amor para a vida de vocês, escolhas de vocês vão parar de ter tantas expectativas em relação às crianças e elas terão a oportunidade de criar o mundo dela, ter as escolhas dela, os caminhos, trilhar os caminhos que elas realmente desejam. Quantas vezes nós não observamos filhos escolhendo faculdades, tendo comportamentos para agradar os pais e a longo prazo acabam desagradando. O importante é que cada vez mais as pessoas acreditem que o que é importante para os filhos é que eles tenham saúde, que eles sejam livres, leves, que eles conquistem o máximo possível de autonomia, independência e liberdade. Todo mundo que faz isso, independente da área que escolhe, aí já falando dos adolescentes para trabalhar, para fazer faculdade, independente disso, essas pessoas viverão melhor. É claro que a vida não é um contínuo de felicidade, né? Eu sempre gosto de comparar com um elétron, os altos e baixos, se é ISO, se está tudo reto ali, não tem mais vida. É exatamente assim. Mas o que é importante, se eu pudesse dar um conselho para vocês, olhem para os filhos de vocês com amor, para vocês com amor, e deixe cada vez mais eles fazerem as escolhas deles. Porque muitas vezes, né, falando das sombras, muitas crianças, depois adolescentes, eles querem fazer coisas que os pais não permitiram. Eu também observo assim, crianças que não gostam muito de estudar, ou que querem brincar muito, depois querem festar muito. E por trás dessas crianças tem pais que trabalharam muito e nunca se permitiram ser livres, ser leves, aproveitar a vida, viver.
Gente, quanto mais conheço o ser humano, mais eu observo que a massa da humanidade sobrevive. Poucas são as pessoas que têm autoconhecimento e sabedoria suficiente para viverem. Viver é saber o que é essencial para si mesmo, é aceitar que nós temos alegria e que nós temos momento de tristeza, é conquistar os objetivos que tanto sonhamos, mas principalmente, na minha percepção, aprender a se relacionar bem. Porque, diga-se de passagem, as dificuldades dos relacionamentos é o que causa o maior sofrimento para a humanidade. As pessoas estão sempre querendo conhecer pessoas, se conectar, ser reconhecida pelos amores. E então, reconhecer o que é essencial para você é importante. O seu filho, ele te ajuda nesse processo. Como eu falei, crianças que muitas vezes não gostam de estudar fazem coisas que os pais nunca se permitiram. Passaram ali uma vida estudando, trabalhando. Gente, eu sou suspeita, eu amo trabalhar, estudar, mas também adorar. Brinco até hoje com as crianças. E quanto mais livre nós nos tornamos, mais nós fazemos esse movimento com os nossos filhos. Quanto mais realizados nós somos, mais em paz e felizes nossos filhos ficam. Então, toda vez que você observar o comportamento dos seus filhos, difíceis, que são vários, pare e pense, o que será que aquele comportamento está falando de mim que está me deixando tão irritado? A maioria das vezes que as crianças tentam chamar atenção e fazem birra, elas realmente estão tentando chamar a nossa atenção. Muitas vezes elas querem dizer que eles querem mais abraço, mais beijo, mais tempo, ou melhor, qualidade de tempo, porque eu, Silmara, eu sempre falo que muito além da quantidade é a intensidade, é a qualidade. Nós conseguirmos ali ao dia brincar alguns minutos, para uns 5, para outros 10, 15, 20, 30 com as crianças, é tão rico e traz uma riqueza para o relacionamento que é inacreditável. Muitos pais ficam tentando ficar muito tempo com os filhos, mas aí ficam presentes ausentes. Gente, isso é muito comum. E na pandemia eu presenciei isso. Eu era uma presente ausente, que eu ficava trabalhando em casa, tivemos que organizar. E foi um outro momento, mas ali eu entendi muito sobre essa coisa do presente ausente. Não fique buscando muito tempo com seus filhos, busque tempo de qualidade. E falando desse foco, né, gente, todas as dificuldades e limitações que eles apresentarem, normalmente está falando da dificuldade do pai, da mãe, de ambos. É claro, né? Todas as regras têm exceções e nem sempre essa coisa clara. Muitas vezes, como eu falei, às vezes a criança não está gostando de estudar, é um jeito de chamar atenção, e o outro jeito é porque ela está querendo brincar, coisa que os pais nunca brincaram. Mas não é exatamente igual, os pais não gostavam de estudar, estudavam, não é isso, os pais gostavam de estudar, eram dedicados, mas não se permitiam brincar. Essa criança, ela está dizendo para os pais que eles precisam encontrar leveza, doçura. É claro que às vezes é de uma forma aparentemente torta, mas é o jeito que as crianças sabem se comunicar. Eu falo que os bebês, quando ticos, bebês mesmo, eles não entendem o que nós falamos da forma que nós entendemos, mas eles captam a sensação. E nós conseguimos nos conectar com os bebês. É muito interessante se vocês observarem, se vocês estiverem estressadas, angustiadas, com medo, inseguras, principalmente as mães, e estiverem com o bebê, elas não vão conseguir trazer conforto. E muitas vezes os bebês ficam agitados. Também não estou dizendo que todas as vezes que os bebês estão agitados tem a ver com a mãe, mas muitas vezes observe, será que você não está passando para o bebê? O bebê, como ele é muito sensação, ele capta muito mais a nossa sensação. Por isso que eu acredito, gente, conversem com eles. Quer dizer que o dia que vocês estão agitadas, não vai conversar, sabe porque está agitadas? Não, pelo contrário, se você falar, filho, hoje a mamãe teve um dia, inclusive para os bebês, hoje a mamãe teve um dia cansativo, hoje ela não consegue brincar, hoje ela está mais agitada, ou para as crianças, olha, a mamãe gosta de brincar, ou pai, mas hoje não consigo. Nós não somos máquinas e nós não estamos disponíveis o tempo inteiro, mas o mais importante é o olhar, é a sinceridade, é a conexão. É tão importante para a autonomia da criança vocês conseguirem transmitir para elas o que vocês estão sentindo. Quando a gente fala uma coisa para as crianças pensando outra, ou com raiva dizendo que não está com raiva, ou vice-versa, a criança sente. Isso interfere muito na autonomia dela no decorrer do tempo, porque ela vai ficar muito em dúvida se o que ela ouve, o que ela sente é coerente com a realidade. Então, sempre tentem ser o mais transparente com seus filhos.
porque isso vai acrescentar muito na relação de vocês e isso vai fazer com que eles se tornem cada vez mais independentes e com autonomia. Hoje eu trouxe algumas reflexões sobre pais e filhos e quero trazer mais. Espero que faça sentido para vocês. Lembrem-se, todas as vezes que vocês observarem dificuldades no relacionamento com eles, tente, pare, pense o que aquilo pode estar falando de vocês. E é claro, todos que podem procurar ajuda, terapia, um acelerador de processo, facilita muito a vida. Tudo de bom para vocês e até o nosso próximo encontro. d1noticias.com, a notícia no seu celular.